A partir de hoje, eu passo a fazer a exposição da mensagem do profeta Oséias. É a primeira mensagem desta série e nós vamos, ao longo das próximas semanas, refletir juntos aqui sobre este profeta do Senhor, com uma profecia bastante curiosa, um ministério bastante curioso, e eu espero, ao longo das próximas semanas, refletir com vocês sobre isso. E hoje eu quero falar com vocês sobre infidelidade. Oséias capítulo 1 diz assim, verso 1 apenas, que eu vou ler com vocês agora. O Senhor revelou esta mensagem a Oséias, filho de Beeri, durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. E Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Apenas aqui, por enquanto. Este livro, ele começa situando o ministério de Oséias na história. Por quê? Porque é extremamente necessário que a gente compreenda o tempo do profeta Oséias para que nós possamos compreender com clareza a sua mensagem. Os irmãos sabem que após a morte do rei Salomão, e Salomão foi um rei que, embora tendo desenvolvido um reinado muito profícuo, bem-sucedido, mas os dias do fim de Salomão não foram admiráveis. Ele, na verdade, permitiu que o seu coração fosse dominado também por idolatria, em função de vários casamentos políticos feitos então, e ele acabou incorporando adoração a deuses estrangeiros. E Deus havia, por misericórdia, poupado durante o reinado de Salomão que essas consequências ocorressem. Mas, inevitavelmente, após a sua morte, o reino foi dividido. 10 tribos seguiram Jeroboão, filho de Nebate. Formaram, então, o que a gente costuma chamar de Reino do Norte, que também é conhecido como Israel, algumas vezes referido como sendo Efraim. E uma tribo permaneceu ligada a Roboão, que era filho de Salomão, e tornaram-se, então, o Reino do Sul, ou Judá, como nós conhecemos. Nesta passagem, nesse verso que lemos aqui, é citado esse Jeroboão, filho de Jeoás. O primeiro Jeroboão, que participou da divisão do reino, Jeroboão I, vamos chamar assim, ele, temendo que o povo, por ir a Jerusalém prestar culto, porque em Jerusalém ficava o templo, mas Jerusalém estava dentro do território do Reino do Sul, era Judá. Temendo que o povo, indo a Jerusalém, pudesse voltar a sua lealdade para Roboão, ele providenciou 2 bezerros de ouro e construiu 2 novos lugares de adoração dentro do Reino do Norte. Consequentemente, ele afunda o Reino do Norte na idolatria. O Reino do Norte desvia-se da adoração ao Senhor de um jeito assustador, tamanha depravação espiritual em que eles estavam. Quando Oséias exerce o seu ministério, já havia cerca de 200 anos desde que esta divisão do reino tinha acontecido. Mas a história do Reino do Norte só piorou. Se vocês por acaso lerem o livro dos reis, vocês verão que continuamente acerca desses reis que sucederam no Reino do Norte, Jeroboão I ali, acerca de cada um deles é dito:
fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quando chega então no tempo de Oséias, com esse novo rei Jeroboão, Jeroboão II, o Jeroboão filho de Jeoás, o seu reinado foi marcado por isso também, de forma que lá no segundo livro dos Reis, capítulo 14, verso 24, é dito que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele foi comparado a Jeroboão I em grau de perversidade. Ele seguiu no mesmo caminho, nos mesmos pecados daquele primeiro Jeroboão, filho de Nebate. A mensagem de Oséias, então, é uma mensagem que se concentra na aliança entre Deus e Israel. E Oséias vai comparar esta aliança a um casamento no qual aconteceu uma profunda infidelidade. Ele vai comparar esse relacionamento do povo com Deus a um casamento no qual uma infidelidade cruel, vergonhosa se deu. E ele está referindo-se à apostasia do povo em relação a Deus, a maneira como o povo voltou completamente as costas para Deus. Mas o que nós veremos de belo na mensagem de Oséias é que ela também inclui esperança de restauração. É uma mensagem que mostra esse processo doloroso da infidelidade, mas é também um anúncio da misericórdia do Senhor e de manifestação da graça divina por meio do sacrifício. E o que nós vamos ler a partir de agora em Oséias, porque este profeta foi chamado para encenar esta mensagem de Deus ao povo com a própria vida. Observe capítulo 1, versículo 2, junto comigo. Diz assim: quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá e case-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar-se do Senhor. É muito curioso quando a gente lê esse texto, porque uma pergunta que é inevitável que a gente faça: meu Deus, ele foi levado a casar-se com uma prostituta? Como é que seria isso? Há muita discussão a respeito desse tema, sobre como é que era isso, porque nós temos muita referência do que é essa prática contemporânea, não é? Mas a questão, há uma discussão muito grande acerca de qual era a real condição dessa mulher, que nós vamos saber o nome dela aqui, é Gomer. Há muita discussão sobre isso, mas o fato é que Deus manda que Oséias procure uma mulher reconhecidamente leviana. Ele vai atrás de uma mulher reconhecidamente leviana e faria com ela um pacto matrimonial. Sabe aquele tipo de pessoa que de repente um amigo diria assim: você endoidou? Olha com quem você está se ligando. Era esse tipo de pessoa. Era esse tipo de pessoa. Ao casar-se, ele estaria colocando sobre ela, sobre esta mulher, as suas expectativas de amor, de felicidade, de alegria familiar, mas em cima de alguém reconhecidamente leviano. Então ele se casa com Gomer.
o versículo 3 dá o nome dela aí para a gente, Gomer, filha de Diblaim. A infidelidade dessa mulher se tornaria, então, uma metáfora para a apostasia religiosa dos israelitas. E esse texto vai dizendo, então, que ela engravida e ela dá um filho a Oséias. Ela dá um filho a Oséias. O Senhor ordena que seja dado o nome de Jezreel. Esse nome significa Deus semeia, mas as técnicas de cultivo daquele período primitivo era basicamente o quê? Você lançava a semente sobre a terra na expectativa lá de que ela brotasse. Então esse verbo usado aqui para Deus semeia traz a ideia também de espalhar. E esse é o sentido usado nesse primeiro contexto aqui do livro de Oséias sobre isso. Por quê? Porque ele diz, o próprio texto explica agora no versículo 4, né, que um castigo viria sobre a dinastia de Jeú por conta de crimes cometidos, viria um juízo sobre ele. E o versículo 5 diz que o poderio militar de Israel seria destruído. Algum tempo depois, versículo 6, Gomer engravida novamente e dá à luz uma filha. O Senhor mandou que ela fosse chamada Lo-ruama, não amada, pois Deus não mostraria mais amor ao povo de Israel, nem o perdoaria. O verso de número 7 diz que o povo de Judá continuaria a ter o favor do Senhor. De fato, quando a gente olha para o estado espiritual de Judá, era melhor do que era o estado espiritual de Israel à mesma época. Oséias, inclusive, prevê o livramento milagroso de Jerusalém, que aconteceria cerca de 50 anos depois do seu tempo, quando de fato a Síria invadiria Israel, mas quando eles estavam prestes a chegar em Jerusalém, a cidade já sob ameaça, o Senhor promove uma destruição lá no exército assírio, de maneira que eles recuam e Judá, por assim dizer, é poupada nesse tempo então. Muito bem, Gomer engravidou agora, versículos 8 e 9, pela terceira vez. Desta vez um menino, que seria chamado Lo-ami, não meu povo. Deus estava dizendo que Israel não era seu povo e ele não era o seu Deus. É muito sério nós olharmos para isso aqui, porque como foi dito no início do capítulo, então, o que o casamento de Oséias com Gomer representava ou ilustrava? O relacionamento de Deus e o povo de Israel. E ilustrava então essa infidelidade do povo de Israel para o Senhor. E algo que foi dito no início desta passagem aqui, pesa para nós aqui, porque aponta para o tamanho da ofensa, o tamanho da ignomínia e do desprezo sofridos pelo Senhor. Porque preste atenção novamente comigo no versículo de número 2 desse capítulo. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: vá, case-se com uma prostituta, prestem atenção nisso, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Gomer repetidamente foi atrás de amantes, dos quais engravidava. E esses filhos eram apresentados como se fosse de Oséias. Se você olhar para o capítulo 2 de Oséias, versículo 4, quando os filhos estão sendo chamados a condenar a atitude da mãe,
No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: e não amareis seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Verso 5, sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. A gente olha para esta coisa, é pesado, mas o tamanho da ofensa desta atitude de Gomer, dessa infidelidade tão vergonhosa, é contado por Oséias a fim de que a gente possa entender o sentimento do Senhor em relação à infidelidade do seu povo. Essa história triste é contada para que a gente possa entender o sentimento do Senhor diante da infidelidade demonstrada pelo seu próprio povo. Ele é como este marido que se dispôs a receber como esposa uma mulher que mostrou-se completamente desleal. Ele é este marido que se dispôs a oferecer amor e de repente descobre que a pessoa era completamente indigna do amor que era oferecido a ela. Isso para nós percebermos como a infidelidade ao Senhor é uma ofensa grave. É uma ofensa grave. Mas é curioso percebermos também, e Oséias vai fazer essa coisa o tempo todo em seu livro, nós vamos examiná-lo ao longo das próximas semanas, mas uma coisa muito interessante que nós poderemos perceber aqui é que, subitamente, a mensagem passa da tragédia para a promessa. O Senhor continua, então, no versículo 10, com as seguintes palavras: virá o tempo, porém... E ele começa a falar sobre o vislumbre de um tempo diferente. Ele mostra toda essa atitude da infidelidade abjeta demonstrada, mas ele fala de um tempo diferente por vir. Um tempo em que, nas palavras aí do versículo 10, o povo de Israel se tornará como a areia à beira do mar. A gente olha para isso e a gente se lembra que, na verdade, esse texto talvez lhe pareça familiar. Dá uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 22 comigo. Gênesis capítulo 22, versículo de número 17, quando Deus está fazendo sua promessa a Abraão. O Senhor diz assim: certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. O Senhor está lembrando-se ali, trazendo à memória a aliança feita com Abraão lá no passado. Por que Deus, ao falar de infidelidade, ele lembra agora de uma promessa que ele fez lá no passado a Abraão? Ainda que o povo fosse infiel, o Senhor é fiel à sua aliança. Assim, o verso 10 de Oséias continua dizendo aí então: assim, onde foi dito, vocês não são meu povo, se dirá, vocês são filhos do Deus vivo. É muito especial nós olharmos para isso, porque nesse novo tempo, então, em que o Senhor previa e vislumbrava, aqueles que outrora foram chamados de não meu povo, agora seriam chamados de filho do Deus vivo. É claro que esta promessa, ela foi cumprida posteriormente em Cristo Jesus.
O Evangelho de João, lá no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todos quanto receberam foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, por gentileza, Gálatas, capítulo 3, versículo de número 26. Ele diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Essa promessa foi cumprida. O Senhor vislumbrava um tempo em que aqueles que eram não meu povo seriam chamados de filhos de Deus. Oséias previu que esse tempo seria glorioso. Versículo 11 aí de Oséias diz que o povo de Judá e de Israel seriam reunidos, escolheriam um só líder e voltariam do exílio. Esta promessa de volta do exílio se cumpriu objetivamente quando o povo de Judá retorna da Babilônia, e muitos do povo de Israel estavam entre eles, até mesmo quando foram fazer a consagração daquele templo que havia sido renovado, reformado ali por Esdras, juntamente com Neemias, naquela coisa que nós vimos ali. Estes homens, foi ali sacrificado animais por cada tribo de Israel, porque Deus estava unindo o seu povo naquele contexto. Obviamente isso é verdade. Quando nós pensamos num líder, talvez nós pudéssemos pensar em Zorobabel, que foi o líder do retorno dos exilados ali, mas nós sabemos que essa única cabeça, esse único líder, certamente faz alusão ao Messias, que no capítulo 3 de Oséias, versículo 5, é referido também quando diz assim: depois disso, porém, o povo retornará e buscará o Senhor seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei, naquele tempo tremerão em reverência ao Senhor e à sua bondade. Então nós vamos perceber que essas coisas vão apontando objetivamente para esse tempo novo, esse tempo diferente que viria, e nós encontramos o cumprimento dele em Cristo Jesus. Um tempo quando Deus semeará seu povo novamente na terra. Este será um dia destacado pelo quê? Pela graça e pela bondade do Senhor. A expressão final dessa redenção, desse resgate, se dará objetivamente na consumação dos tempos, quando o Senhor voltar. E quando tudo isso se cumprir, o primeiro verso do capítulo 2 ainda diz respeito ao que nós estamos vendo aqui. Quando tudo isso se cumprir, vocês chamarão a seus irmãos Ami, meu povo, e as suas irmãs Ruama, amadas. Percebam vocês que este novo tempo marcaria um tempo em que as sentenças seriam anuladas. Aquele que foi chamado Lo-Ami, não meu povo, tornaria a ser chamado Ami, meu povo. Aqueles que foram chamados Lo-Ruama, tornariam a ser chamados Ruama. O apóstolo Paulo, ele lembrou-se de Oséias quando ele escreveu Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 24 a 26. Ele diz assim: e nós estamos entre os que ele chamou, tanto judeus como dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo, escrevendo aos Romanos, lembrou-se disso. Nós estamos entre estes que agora são chamados povo e são amados.
ainda que tenhamos conhecido a infidelidade ao Senhor em algum momento. Nós vamos examinar a continuação da mensagem de Oséias em outra oportunidade. Por ora, eu quero fazer algumas aplicações disso para vocês aqui hoje. Quando nós pensamos no que vimos aqui, na história de Oséias, na história de Gomer, nessa relação de fidelidade e infidelidade que nós aqui encontramos, eu gostaria de sugerir a vocês a seguinte reflexão. Qual o peso ou qual a importância que costumamos dar para a nossa aliança com Deus? Que peso isso tem para nós? Que lugar isso ocupa na nossa vida? Será que nós pensamos na nossa aliança com Deus como algo tão solene, como um casamento no qual presume-se amor exclusivo, compromisso, fidelidade, respeito? Ou, quem sabe, a nossa aliança com Deus está sendo colocada ao nível de outras relações não essenciais? Uma avaliação que a gente pode fazer é a seguinte: se dessemos, imaginem vocês, a um namoro ou a um casamento o mesmo nível de importância que damos para o nosso relacionamento com Deus, esta relação continuaria firme? Estaria bem? Estaria crescendo em intimidade? Ou estaria se tornando fria e distante? Será que se por acaso eu ou qualquer um de nós dessemos a um namorado, a um cônjuge, seja o que for, o mesmo nível de importância e atenção que damos ao Senhor, esta pessoa estaria se sentindo valorizada por nós? Amada por nós? Ou como você se sentiria se recebesse o mesmo nível de atenção? Algumas vezes, eu quero que vocês percebam isso, e quem aqui por acaso já passou por um casamento sabe o que é isso. Algumas vezes, a infidelidade não se expressa apenas no adultério, mas no abandono, na negligência. A repreensão que o Senhor fez à igreja em Éfeso, na carta endereçada às igrejas da Ásia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, foi exatamente nesses termos. Ele diz assim: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Primeiro aqui não é em termos de ordem, mas é qualitativo. Vocês abandonaram o seu melhor amor. A gente precisa pensar que nem sempre a infidelidade se manifesta no adultério. Gomer foi adúltera, tristemente adúltera. Mas o que eu quero que vocês reflitam é que a infidelidade, ela não se manifesta tão somente nisso. O abandono, a negligência é uma forma de infidelidade muito séria. Muito séria.
Então, entenda você que a profunda infidelidade de Israel não começou grande. Não começou grande. Tornou-se assim. Penso que uma mensagem como esta do profeta Oséias é um tremendo de um desafio para que a gente se lembre que nós temos uma aliança com o Senhor e que nós procuremos ser fiéis a esta aliança. Fiéis a ela. Em todos os seus aspectos. Talvez a gente não tenha um altar para Baal lá escondido. Mas lembre-se que a infidelidade não se manifesta só no adultério. Não é só ali. A segunda lição que eu penso que isso traz para nós é que às vezes a gente não se dá conta do quanto a infidelidade é ofensiva. A menos objetivamente que você já tenha sofrido uma infidelidade. Mas às vezes a gente não se dá conta do quanto ela é ofensiva. E mais especificamente, a infidelidade espiritual, sobre o quanto isso fere o coração do Senhor. Eu penso que quando Deus escolheu usar a metáfora do casamento e do adultério para nos explicar o seu sentimento, Ele sabia que isso ia nos tocar. Ele sabia. Porque é uma experiência muito dolorosa a de um amor que não é correspondido. É uma experiência dolorosa essa. Um amor que não é correspondido carrega uma frustração gigantesca. Dói. Mais doloroso ainda é sentir que você foi aviltado pela pessoa amada. A atitude de Gomer certamente feriu Oséias. Ele via a sua mulher andando atrás de homens obscuros e se entregando a eles. Ele sabia que aquelas crianças não eram dele. Crianças que ele foi instruído a colocar o nome de não amadas. Não meu povo. Ele sabia que a sua mulher tinha prazer em outras fontes. Não no seu casamento. Não na aliança que eles tinham. E é nesta mesma proporção que a nossa infidelidade fere o coração de Deus. Deus sabe quando a nossa alegria está em outros cantos. Quando a companhia dele já não é o que a gente almeja, o que a gente deseja, já não nos alegra. Eu acho triste pensar que o povo de Israel e mais tarde o povo de Judá só foi entender isso depois do cativeiro babilônico. Um salmo que foi escrito falando sobre esse tempo é o Salmo 137. E no Salmo 137, versículos 5 e 6, eles falam sobre essa experiência, ele diz assim:
se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Estavam pedindo a eles: cantem as canções de vocês aqui, enquanto estão no cativeiro. Mas deixa eu explicar para vocês o que representa isso. Naquele tempo, a teologia deles estava muito ligada a uma compreensão de que os deuses eram, de alguma maneira, ligados à terra. Então, se você estava prestando o seu culto em Jerusalém, você estava prestando culto ao Deus de Israel. Mas se por acaso estivessem cantando em terra estrangeira, para eles era como que se estivessem cantando ao Deus daquela terra. E ali, naquele momento, depois de tanto terem negligenciado a aliança com o Senhor e cultuado outros deuses, mesmo em suas próprias terras, eles chegam a essa percepção que não podiam fazer isso. E eles dizem assim, que se por acaso eu me esquecer de ti, que a minha mão perca a sua habilidade. Eu não vou tocar um instrumento aqui para cultuar outro Deus. E antes que minha voz seja usada para cultuar qualquer outro Deus, que a minha língua se cole no céu da boca. Porque eles entendiam que estavam fazendo de outra coisa e não o Senhor a sua alegria. Eles custaram, mas eles aprenderam isso. Então, esta lição que a gente vê aqui em Oséias nos lembra também e nos desafia a nunca deixarmos que chegue tão tarde para nós entendermos que o nosso Deus se importa com fidelidade a Ele. Que Deus se importa com fidelidade. Finalmente, a última consideração que quero fazer aqui, aplicando essa mensagem, é que essa história que começa de uma forma muito triste, muito vergonhosa, mas termina cheia de graça com aquele que foi ofendido, dizendo palavras de esperança a quem o ofendeu. Por quê? Porque Ele, o Senhor, é fiel à aliança. Ele se lembra das promessas que fez. Ele garante redenção para aqueles que foram infiéis. É o não amado que será chamado de amado. Sabe qual que é o nome disso? Graça. Graça do Senhor. Graça que, se você olhar para o capítulo 5 de Romanos, versículo 21, é o último versículo, nós vamos perceber que nós a encontramos de maneira perfeita em Cristo. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Alguns já pensaram, essa graça não deixa o sujeito meio sem vergonha? Essa graça não faz com que o infiel pense, tá tudo bem. Mas se você olhar para o capítulo 6,
É a continuação desse verso de Romanos 5, capítulo 6, do verso 1 ao 24, ele diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso vocês se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. O fato, irmãos, de termos um Deus que, como ficará ainda mais claro quando nós estudarmos o restante do livro de Oséias, o fato de termos um Deus que trata com graça quem o ofende, deve nos levar a amá-lo ainda mais, a respeitá-lo ainda mais, a desejarmos ainda mais fidelidade ao Senhor. Esta graça deve nos remeter a uma experiência cada vez mais profunda com nosso Deus. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, por favor. Vamos orar.